O vídeo de hoje é sobre por que é importante preservar a comunidade e o estilo de vida indígena. E a forma como eu cheguei nessa conclusão provavelmente não vai fazer o menor sentido para você, mas a gente chega lá. Como você deve saber, porque eu menciono isso em todo vídeo, é o que a gente chama de call to action, para lembrar você a fazer a parada, assim como a gente pede sempre para que você se inscreva, dê joinha, clique no sininho. A gente sabe como a psicologia humana funciona e se a gente não lembrar você, você não faz as coisas. Isso é uma coisa que a minha mãe me ensinou. Se a minha mãe não ficasse lembrando de eu arrumar meu quarto, dobrar as roupas e tal quando era moleque, eu não fazia. Enfim, era o call to action da minha mãe. Eu tenho feito esses vídeos no Twitch, e o Twitch é bastante experimental. Tem dia que eu entro e aí eu jogo joguinho, tem dia que eu venho e gravo um vídeo, e teve um dia desses que eu tava, vou ser sincero, eu não sei se eu falo chapado, o YouTube, o pessoal sabe, né, que eu sou maconheiro safado. Então, como eu estava dizendo, eu estava calibrado com o THC que eu uso, terapeuticamente para ajudar a me organizar na minha vida com um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, e um dos efeitos colaterais do THC é que você fica mais aberto a mais ideias, você fica viajando, né? E aí deu na cabeça, eu não lembro porquê. Eu lembro sim. No chat a gente tava falando sobre viagem no tempo. E alguém jogou no chat a ideia de que se a gente voltasse no tempo, a nossa língua provavelmente não seria compreendida como português durante o Brasil colonial, porque o português da época era bastante diferente do português que a gente fala contemporaneamente. E eu falei, é verdade isso. Tanto é verdade isso que se você pegar para ler a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta que o escrivão daquela frota de caravelas que chegou no Brasil em 1500 escreveu pro rei Manuel? Me ajuda aí, chat. Eu tô no chat agora do Twitch. Chat, qual era o rei? Dom Manuel I, é isso mesmo, de 1495 a 1521. Voltando pro vídeo, pesquisa feita no ato aqui, maluco. Quem sabe faz ao vivo. A carta de Pero Vaz de Caminha para Manuel I, o rei português, era um exemplo disso. Eu já tinha dado uma olhada nela por curiosidade e tá aqui. Olha essa carta, mano. Você conseguiria ler alguma coisa dessa carta? Olha essa grafia, mano. Não dá nem para entender que é português. Realmente, a grafia é totalmente... A caligrafia é indecifrável pra gente, para um brasileiro de 2021, a grafia era bem diferente, muitas das palavras eram escritas de formas diferentes, muitas dessas palavras caíram em desuso, muitas dessas palavras eram terminologias específicas de caravelas portuguesas do século XV, então naturalmente não é o tipo de palavra que a gente usa com frequência. É realmente indecifrável essa carta. E aí eu fiquei curioso, peraí, mas o que tem nessa carta? E aí eu tava chapadão no chat com outros 100 curiosos e eu comecei a ler a carta, tentando ler de uma forma dramática para entender o que estava acontecendo. E a carta de Pero Vaz de Caminha, caso você não tenha a oportunidade de ter lido, é uma carta verdadeiramente épica que revela muita coisa da forma como o europeu do século XV pensava, século XVI no caso, 1500 é século XV ainda, 1501 é século XVI, uma das poucas coisas que eu aprendi na escola que eu nunca esqueci. A carta revela muito como um explorador português daquela época, né, quase era medieval, um pouquinho depois da era medieval, como é que eles pensavam, né? É muito interessante, você fica tentando decifrar, será que ele quis dizer aquilo mesmo? Ele está sendo um pouco mais dramático porque ele está se comunicando com um rei, muitas variáveis, e eu acho fascinante. E eu estava lendo sobre o trecho na carta, é uma carta longa que eu achei ótimo, porque eu achei que era uma carta curtinha, como a carta que Dom Pedro I escreveu para o seu filho quando ele estava fugindo de volta para Portugal, né, e abandonando Dom Pedro II no Brasil, com acho que 6 anos na época. Essa carta é curtinha e ela nos fala muito pouco. A carta de Pero Vaz de Caminha é uma carta longa e eu acho interessantíssima, e ela fala do primeiro contato do explorador europeu com o índio brasileiro. No caso, hoje a gente sabe que os índios que habitavam aquela região eram os índios tupiniquins. E ele descreve os índios como eles eram e o que eles estavam fazendo e a atitude dos índios no primeiro contato. Ele fala que eles vieram rijos, diz a carta, mas o resto do contexto dá a entender que eles chegaram para os portugueses com os arcos apontados, e aí no segundo contato eles tiveram que recuar daquele local onde as embarcações chegaram, porque o mar estava um pouco bravio. Eles saíram, foram um pouquinho mais para o alto mar, e aí foram seguindo a costa para um ponto onde eles pudessem realmente abarcar, né? Um porto seguro, daí o nome da cidade na Bahia. E aí eles desembarcaram e puderam ter um contato um pouco mais próximo, né? Todos eles. Primeiro eles enviaram um emissário lá para encontrar com os índios, depois eles embarcaram todo mundo para falar lá e tal. E nesse segundo contato os índios já estavam bem mais, né? Eles não estavam mais com os arcos apontados e tal. Pelo menos é a interpretação que eu tenho da carta, né? Parece que o segundo contato foi um pouco mais de boa. Naquele primeiro contato, o enviado, né, do capitão, entregou alguns itens de roupa. A carta diz que ele tirou a touca, tirou aparentemente uma capa e deu pro índio, né? Para meio que comunicar que, ó, aqui uma coisa para você. Estamos desarmados, não estamos atacando, estamos te dando uma coisa lá, né? Que foi muito interessante. Eu, como amante de astronomia e exploração espacial, eu penso muito como é que a gente ia se comunicar com uma civilização
que a gente não tem nada em comum. Né? E essa carta ela dá um certo insight de que eles chegaram desarmados, né? Nenhum tipo de comunicação ia acontecer ali. Mas o cara teve a mentalidade, talvez fosse algo comum entre os exploradores que estão interagindo o tempo inteiro com pessoas de outras civilizações, de outras culturas, de outras línguas que eles não entendem. Já é clássico, talvez, daquela época, pegar um item seu e entregar pro indígena. Para que ele vai entender que o cara não tá vindo atacar a gente, né? Pelo menos superficialmente ele entenderia aquilo, né? Esse aqui não tá vindo atacar a gente. A história depois não foi tão positiva assim. Mas eu achei muito interessante isso aí. E aí, Pero Vaz de Caminha vai e descreve como eram esses índios. E ele fala que eles não tinham vergonha, eles estavam andando nus. E fala do cabelo, fala que ele achou os indígenas muito formosos, né? Bonitos, cabelo e tal. E aí ele menciona um adereço que eles usavam na cabeça, né? E não tinha, acho que, o nome para cocar ainda. Talvez esse nome seja um nome que era um termo indígena que a gente acabou usando para, não sei. Mas ele não descreve o que era o item. Ele só fala que eles estavam usando algo na cabeça, algum tipo de adereço, com alguma representatividade cultural, e era feito de penas amarelas e que vinham até a orelha e tal. E eu fiquei assim, mano, ele tá descrevendo um cocar. É isso que ele está descrevendo. Ele está descrevendo uma coisa que eles usavam na cabeça, com com penas amarelas de alguma ave e tal, tem algum significado cultural usar aquilo e tal. Eu fiquei, mano, que foda, mas como que deveria ser? Aí eu queria saber, eu queria ver como é que era. Aí eu fui no Google e achei essa imagem. Esses índios são tupiniquins, então, pelo menos em teoria, são descendentes daquela mesma comunidade. E o cocar... aliás, eu não sei nem se esse é o termo certo para esse tipo de adereço, eu posso estar até usando errado. Talvez o cocar seja apenas do líder do grupo, não sei. Mas me pareceu que esse adereço aí que você viu na tela é o mesmo sendo descrito na carta de Pero Vaz de Caminha por causa das penas amarelas, aquilo me chamou a atenção. Então eu fiquei, será que é a mesma? Pode ser a mesma, é a mesma comunidade, tem a mesma aparência. E eu fiquei pensando assim, mano, se não tivesse sobrado índio tupiniquim, eu nunca saberia como é que é isso. Eu não saberia. Se tivessem matado, escravizados todos, eu estaria hoje lendo essa carta e pensando, como que era, mano, esse adereço que ele estava descrevendo, como que será que era? Eu não teria a menor ideia. E eu fiquei pensando, tá vendo? Por isso que é importante. Olha a volta louca que você dá quando você está calibrado com certas ervas. Eu estava falando sobre um viajante no tempo e a impossibilidade da gente se comunicar, dada a diferença, né? A evolução da língua portuguesa ao longo de 500 anos faria com que, se eu viajasse para o Brasil de 1500, eu provavelmente não seria bem compreendido por ninguém lá naquela época. E eu não compreenderia também eles muito bem. Embora eu acho que, como uma pessoa moderna, eu estaria melhor equipado de formas de observar e me adaptar àquilo. Eu gosto de acreditar que eu, como um homem de 2021, conseguiria me virar um pouquinho lá, talvez, mas eu sei que isso é o que os gringos chamam de wishful thinking. É eu querendo achar que eu ia morrer em 2 dias. Ia matar um monte de gente com os vírus e as bactérias que me infectam, que eu tenho imunidades e aquelas pessoas da época não tinham. Mas enfim, voltando ao assunto. Se a gente não tivesse em algum momento algum esforço mínimo do Estado brasileiro de preservar essas comunidades e também a raça deles de lutarem contra e sobreviver, a despeito do fato de que tem uma população, uma civilização que tem mais poderio bélico, né, que tá chegando e tomando tudo, e os caras conseguiram sobreviver a despeito disso, né? Por causa disso, agora eu tenho o benefício de... Tô lendo a carta, que foi escrita em 1500, fiquei em dúvida sobre como que era esse adereço, vou no YouTube e tá lá um indígena, tupiniquim, né? E no caso a matéria era sobre eles indo para Brasília para pleitear por alguma questão lá de território e tal, né? E eu achei interessante, os índios estão lá usando óculos. Eu falei, mano, isso é bem cyberpunk, né? Aquela coisa da cultura tradicional e tal, mas eles estão adotando algumas coisas, né? Algumas tecnologias, e eles estão trazendo aquilo pro convívio lá deles, nas suas comunidades. Eu achei isso fascinante, de um ponto de vista antropológico mesmo. Eles mantiveram aquele estilo de vida, entendeu? E eu sei que essa é uma questão bem difícil, porque a gente está contrastando o índio que vive na sua cultura, nem tudo que eles fazem serão coisas que a gente pode dizer, não, olha que coisa bacana. Eu sei que a forma como essas populações criam as suas crianças e os ritos de passagem que eles têm tendem a ser agressivos e envolve violência e tal, coisas traumatizantes. Eu sei, eu não posso aqui dizer de forma completamente abrangente que todo o estilo de vida da população indígena é algo que a gente pode louvar e é algo perfeitamente... Não é também assim.
Mas ainda assim é importante que a gente conseguiu, eu não digo a gente, porque eu não fiz nada, que essas pessoas sobreviveram e chegaram aqui. Por isso que é importante que a gente veja que, no final das contas, é uma população que está à mercê dos caras que estão no poder. A elite que está no poder, né? Os primeiros europeus que chegaram e saíram fazendo tudo, e agora a elite representada pelas pessoas no poder, os políticos e tal, né? Eles que decidem. Como é que é a questão da demarcação desse território dessas pessoas? A autonomia deles, o direito deles de viver de acordo com seus preceitos e tal. Como é que isso conflita com, por exemplo, maus tratos de criança? Porque, como eu falei, eu acho que são os índios Yanomamis, que um dos ritos de passagem da juventude, eles tecem formigas bastante agressivas em luvas, e aí a criança tem que botar a mão nessa luva quando elas completam uma certa idade, e ela tem que suportar aquela dor. E isso é uma prática barbárica, né? Então isso eu não posso dizer que eu sou a favor, né? Mas ao mesmo tempo, eu não acho que... Qual seria o meio termo? Essa que é a questão, esse é o ponto. Qual é o meio termo da gente permitir que essas pessoas existam, essa comunidade exista da sua forma, as suas práticas culturais, a sua língua, a sua religião, mas ao mesmo tempo ficando de olho que tem algumas coisas que eles estão fazendo que estão traumatizando e maltratando crianças. Como é que a gente... É uma questão muito delicada, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu não tenho nenhuma educação em relação a isso. Eu fico muito curioso, eu sei que tem gente que me acompanha que é pedagogo, que é sociólogo. Eu quero saber de vocês, que claramente entendem mais do que eu, qual é o meio termo? Como que a gente resolve essa questão? Né? Enfim, esse é o assunto de hoje. Esse vídeo está sendo gravado lá no twitch.tv/isnobre84. Aqui no chat temos o LofarDF, o R Sabinho, o Maxtel, o Zorak, Recruta 078 e o Streamlabs, que é na verdade o bot, então ignore, o bot não tem sentimentos. Eu gravo esses vídeos lá todo dia, 1 da tarde, horário de Brasília. E se você quiser ver os vídeos sendo gravados ao vivo, erros de gravação, problemas técnicos, tudo isso, e participar do debate que resulta nesse roteiro, entre aspas, que eu tô basicamente fazendo monólogo aqui. Nesses vídeos não são mais gravados com roteiro. Eu recebo muito input da galera, o pessoal traz informações interessantes, aí eu concateno tudo e jogo aqui pra você que não tem tempo pra acompanhar a live e tá assistindo aí no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve, clica no sininho, isso tudo me ajuda pra caramba. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.